Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui nos prestigiando. É mais uma etapa da nossa ideia de trazer conteúdo a todos os nossos associados, a nossa diretoria. Pós-reunião de diretoria, então, a gente se propõe a trazer sempre um palestrante com conteúdo que possa nos auxiliar e contribuir nas nossas empresas, nas nossas vidas. E hoje a gente tem o prazer aqui de convidar o Ricardo Coelho, que ele quer nos trazer luzes sobre temas que certamente às vezes a gente não enxerga a dimensão e que passa despercebido, e a importância dele a gente às vezes pode sentir lá na frente por fazer ou deixar de fazer coisas que são extremamente importantes. Então, Ricardo, por favor, eu te deixo à disposição, tu fica à vontade agora para explanar, e dúvidas a gente fica questionando a todo momento, e o café continua disponível o tempo todo. Tudo contigo, Ricardo. Muito obrigado. Prazer, então, pessoal. Meu nome é Ricardo Coelho. Eu sou advogado, sou auditor das normas ISO também, na 37001, 19600 e outras afetas à conformidade. Eu sou advogado do CICEPOT, do Sindicato das Empreiteiras aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e há alguns anos eu venho dedicando boa parte do meu estudo e da minha prática às questões empresariais. Tá? Hoje, lá no início, quando a gente se forma, a gente entende o direito como uma finalidade nele mesmo. Depois a gente passa a entender o direito como um subsistema da política. E hoje eu tenho absoluta certeza que o direito ele só existe para beneficiar as pessoas. Então, ele é um subsistema do próprio sistema, jamais algo com uma finalidade nele mesmo. Então, assim, eu conversei com a instituição, nós verificamos possibilidades de abordagem. Eu dei uma olhada nas redes sociais para verificar o que já havia sido abordado aqui no Supetro, né? Até para não ser redundante, não tomar o tempo de vocês com assuntos que eventualmente possam não interessar. Então, eu fiz o dever de casa e hoje nós trazemos uma proposta um pouco diferente, que é buscar resultados não só em produtos, não só na venda, não só naquilo que a gente está habituado. Vocês são os especialistas, vocês são os empresários, vocês, obviamente, conhecem muito mais do mercado do que eu. Eu estou trazendo aqui algumas considerações que, em outros setores, pela experiência que nós temos, pelo menos nos últimos 12 anos, funcionaram muito bem. Só para que vocês tenham uma ideia. Eu sou advogado do CICEPOT há está fechando 10 anos. 2015 eu iniciei, 2025 ainda estamos lá. Hoje a gente atende em torno de 67 empresas de engenharia na área da construção pesada. Tá? Isso que eu vou falar aqui hoje, em 2015, nós tínhamos 0% implementado. Hoje, nós temos algo muito próximo a 100% de empresas com programas de conformidade, com pensamento de governança de longo prazo. Isso não acontece de graça, gente. Isso não é porque eu sou bonzinho ou alguém é mais bonzinho do que eu. Simplesmente porque conformidade passou a gerar resultado no caixa. Tá? Hoje, no setor da engenharia, eu tenho certeza que já está começando no setor de vocês. No setor de engenharia, as concessionárias, por exemplo, só contratam empresas hoje que possuem programas de conformidade. Daqui a pouquinho, no setor de vocês, me parece que isso já começou a acontecer, as distribuidoras também vão preferir contratar com revendedores que possuam programas de conformidade. Mas eu não quero fazer uma fala aqui, um discurso de compliance. Eu não quero fazer um discurso de programas de compliance, porque isso é secundário. Tá? A grande questão é a seguinte: no que a gente pode extrair resultado quando a gente fala de conformidade? Certo? Para chegar neste ponto de eu poder conhecer um pouco do setor de vocês, eu sou um incipiente
no assunto de vocês, tá? Estou conhecendo agora, mas eu posso falar sobre governança e eu consigo, de antemão, identificar alguns problemas que a gente pode melhorar, tá? Algumas oportunidades que estão bem visíveis, e nós realizamos uma pesquisa. O Supetro realizou uma pesquisa para tentar identificar se existia unidade nos problemas, ou seja, será que são problemas só meu, só teu, ou todos estão enfrentando os mesmos problemas? E aí nós chegamos à conclusão que muitos dos problemas são iguais para todo mundo, o que é muito natural, porque a gente está no mesmo setor, certo? Então, o objetivo, ao final, é a gente conseguir chegar nesses itens aqui. Verificar se é possível ter redução de condenações trabalhistas a partir do olhar da conformidade. Tá? E vejam bem, gente, eu já vi e até conheço o doutor Maurício, que é meu colega, eu conheço ele. Vocês têm uma equipe de profissionais, de advogados, excelente, está tudo certo. O que nós estamos falando aqui, quando a gente fala em direito trabalhista, são ferramentas para esses profissionais poderem atuar melhor, certo? Porque nós conhecemos o Brasil, conhecemos a nossa Justiça do Trabalho, sabemos que existe uma carga principiológica dentro da Justiça do Trabalho que torna muito difícil a defesa, certo? Mas a gente precisa trabalhar de uma forma diferente para alcançar resultados diferentes. A gente está acostumado a se defender em ações trabalhistas e o resultado é sempre o mesmo, né? Sempre existe uma condenação, é um cardápio, é uma lista de desejos que o funcionário ingressa, o advogado ingressa com uma lista de desejos, e aí o juiz escolhe quais desses desejos serão concedidos ou não, né? Então, assim, e a prova fica a encargo do empresário. Depois nós vamos falar, pessoal, da questão através do compliance, do aumento dos negócios no nível B2B, tá? Que é a questão toda de estar preparado para, por exemplo, poder fornecer para o poder público, poder fornecer para frotistas, que fazem uma análise de conformidade dos seus parceiros. Due diligence, hoje, é quase que sagrado. Ninguém está contratando sem saber se o meu negócio está redondo, se eu não vou trazer problema. E é aquela velha história, gente, não é preciosismo ou legalidade extremada. É simplesmente o seguinte: quem está conforme incomoda menos. Então, eu prefiro tratar com quem está conforme. Eu tenho a questão da redução de rotatividade do pessoal, através de técnicas que nós já implementamos e funcionaram. Eu sei que vocês perdem muito pessoal em função dos finais de semana, do trabalho nos finais de semana, da carga horária, pela falta também de senso de pertencimento dessas pessoas com o negócio de vocês. Então, a gente tem uma série de fatores aí que acabam prejudicando. Temos a questão do ganho de imagem, principalmente com a nova geração, né? Nós temos cases com uma simples bandeira do eco, vamos dizer assim, de ecologia, algo falando sobre ESG, já melhora muito a dinâmica, o semblante daquele negócio, e aí tem toda uma geração que se preocupa com isso, escolhe os seus fornecedores com base também nesses conceitos, né, de ESG. Vamos falar um pouquinho da redução das fugas de dinheiro, porque, assim, pessoal, os grandes problemas, todo mundo sabe quais são, né? Onde a gente gasta mais, a gente sabe o que é. Os grandes problemas a gente também sabe. Eu sempre digo que existe um problema dentro de qualquer corporação, que são aqueles riscos ocultos, que são conhecidos como consumidores de recursos. Porque eles são pequenos, mas eles consomem sempre. Então, eu fecho a torneira, fica um pinguinho. Aquele pinguinho, a longo prazo, ele se torna uma perda muito grande. E quando eu estou disputando uma margem de lucro muito apertada, o pinguinho também importa. Tá?
Vamos falar sobre redução em taxas de juros. Nós já temos uma parceria com o Sicredi, temos alguns projetos com o BNDES, Banco do Brasil também. Já está computando nas linhas de financiamento, de empréstimo, etc., já estão computando a existência ou não da conformidade no negócio para a redução das taxas, o que é muito óbvio, né? Se aquela empresa está mais conforme, o risco dela é menor, nada mais justo do que uma redução na taxa também. Multas ambientais, atração de investidores, redução de fraudes e habilitação para licitações, que não deve ser algo muito comum, mas alguns postos devem participar disso, para abastecimento. Pois bem, eu vou entrar para os dados da pesquisa, gente. Eu peço desculpas a vocês, ainda estou com um problema de dicção, porque eu tive um infortúnio há pouco tempo, eu tive um Guillain-Barré, e aí eu perdi movimentos de todo o corpo, inclusive da fala, e aí eu estou reabilitando, então eu não estou 100%. Mas não afetou o raciocínio. Então, se era ruim, continua ruim, tá? Melhorar não melhorou, mas também não piorou. Então, se não entenderem alguma coisa, me perguntam que eu repito. Vamos lá. Então, a pesquisa girou em torno de 8 eixos, certo? Trabalhista, ambiental, tributário, comercial, concorrencial, imagem regulatória e governança. Tá? Os resultados, pessoal, a grosso modo, tá? Estão aqui. Riscos trabalhistas e de RH. Quase que consenso. Tá? Problema com horas extras, insalubridade, retenção de mão de obra e assédio. Tá? Todos esses itens, pessoal, são itens que não dizem respeito quando o empresário está lá pensando por quanto ele vai comprar, por quanto ele vai vender, pensando no custo dele. São problemas que fogem, num primeiro momento, fogem do foco do empresário, certo? Alguém tem que pensar nisso, certo? Então, quando foge do foco do empresário, que é o maior interessado, a gente sabe disso, nós precisamos de regras, certo? Regras consolidadas. Depois, 57,1% das empresas informaram que já sofreram multas ambientais, certo? E aí dizem as causas: falhas do monitoramento ou ausência de evidências de conformidade. O que a gente tem observado aqui é que não é nem tanto a empresa descumprindo norma, mas a falta de evidência para comprovar o cumprimento. Ou seja, a falta do método para evidenciar o cumprimento da legislação, certo? Depois nós vamos chegar em números, tá? Peraí. Riscos tributários, 71% enfrentam dificuldades com casos sociais, previdenciários, e agora vem uma reforma, certo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram profissionais sobre o assunto, né? Tiveram palestras, ouviram profissionais, chamaram advogados até a empresa de vocês para falar sobre isso. Os contadores também, né? Bons contadores também conhecem bastante o assunto, são grandes parceiros, aliados nisso. Mas eu pergunto, quem já fez um checklist? Quem já desenhou o cenário do antes e depois da reforma? Certo? Na conformidade, no compliance, a gente se preocupa com cenários. Tá? Desenhar um cenário antes, um cenário depois, para ver o que precisa ser tomado de providência para trabalhar essas questões. Temos riscos comerciais. Mais da metade dos postos já teve conflito contratual com distribuidoras. E, rapidamente, não que eu estivesse ouvindo literalmente a conversa de vocês, mas, quando eu cheguei, eu vi o pessoal já falando sobre distribuidoras, né? Sobre problemas, sobre a questão da responsabilidade, que no contrato consta uma coisa, e depois, quando consta uma responsabilidade solidária, digamos assim, e quando acontecem os problemas, daí deixa de ser solidária, né? Então, nós temos toda uma questão também regulatória aqui a ser feita. 100%
dos pesquisados informou ter receio de perder credenciamento por falhas de conformidade. E aí é um contrassenso, né? Porque eu tenho 100% das empresas respondendo que receiam isto, mas quanto por cento está pensando em conformidade, pensando em programas de conformidade ou programas de compliance? Torno a dizer, gente, em alguns setores, que não, talvez não seja tanto o setor de vocês, mas em boa parte sim, alguns setores, até o ano de 2018, aqui no estado do Rio Grande do Sul, não estavam preocupados com programas de compliance, com conformidade. Tá? Em 2018, o então deputado Thiago Simon, e aí eu participei da redação dessa legislação, ele me pediu auxílio, eu participei da redação. Em 2018 foi editada a Lei 15.228, que é a Lei Anticorrupção do Estado do Rio Grande do Sul, que, de certa forma, regulamentou a 12.846, que é a legislação federal anticorrupção. Nessa legislação estadual, ficou consignado a obrigatoriedade dos programas de compliance para as empresas que venceram licitações e forem prestar serviço à administração pública. Tá? Isso em 2018. Hoje, essa responsabilidade, a discussão, é que seja ampliada para todos que, de alguma forma, pratiquem negócios com o poder de afetar o erário. Tá? Bom, segundo, em 2021, também, a convite do vereador, então, que hoje é vereador, vai ser candidato a deputado, vereador Ramiro Rosário, nós melhoramos a legislação. Nós fizemos o seguinte: manteve-se a obrigatoriedade dos programas de compliance, tudo nós conseguimos um benefício, principalmente para as empresas de engenharia, na época. Toda empresa que tem programa de compliance, hoje, quando ela contrata com a administração pública, ela recebe 50% de desconto no seguro de garantia. Para quem não trabalha com licitação, eu explico. Quando tu assina um contrato com a administração pública, vence a licitação, vai assinar o contrato, tu presta uma garantia, certo? De 5% do valor total do contrato. Essa garantia é caso tu não execute, caso dê algum problema na obra, caso dê algum tipo de problema nesse contrato, tem lá uma garantia. Mas é 5%, é um valor importante, porque são contratos grandes, né? Então esse valor importa muito. Hoje, as empresas que possuem programas de compliance, elas têm uma redução de 50%. Elas recolhem somente 2,5% do valor do contrato a título de garantia. O que foi muito bom. Porque aí a administração pública começou a cobrar, mas dá alguma vantagem. Né? Porque também nós já estamos cansados de ser cobrados e não receber nada. Né? Então, aqui, pelo menos, existe uma contrapartida. Bom, gente, imagem e reputação. 100% dos postos enfrentam reclamações de consumidores, né? O que é natural. 71% reconhece a baixa preocupação com a LGPD, que eu volto a falar sobre conformidade. Tá? Regulação e fiscalização, quase 43% das empresas já foram autuadas pela ANP ou pelo Inmetro. Certo? E me custa acreditar que as nossas empresas têm algum tipo de deficiência para gerir esse processo. Me parece que não é esse o problema. Me parece que o problema está em cumprir e evidenciar. Certo? Me parece que o problema maior é na evidência. Porque se eu estou trabalhando com conformidade, com compliance, vamos usar essa expressão, eu estou trabalhando com checklist, eu não tenho como errar. Né? Eu vou listar tudo, eu tenho tudo mapeado, todo o processo mapeado, e aí eu só vou, né, checando cada uma das tarefas e evidenciando. Quando o fiscal bate na minha porta, porque assim, gente, é muito simples. Inclusive, eu vi o doutor Maurício falando esses dias. Depois que autuou, chegou o fiscal. Vocês não vão brigar com o fiscal no posto. Vocês vão receber ele, né? Ele vai analisar e ele vai autuar ou não. Se ele autuar, a gente já tem um problema. Tá?
Sempre lembrando, gente, por vezes eu não tenho um agente público isento. Eu tenho um defensor da causa, às vezes. Então é muito complicado, eu não posso brincar com essas coisas. Eu preciso ter uma sistemática, uma metodologia, e hoje no Estado já está amplamente comprovado que se a gente utilizar uma matriz de risco, a mesma matriz de risco que a União usa, que o Estado usa, que os municípios usam, quando o fiscal chega, a gente apresenta o trabalho dele já pronto, certo? Então, hoje a gente tem trabalhado muito assim. Diante dos riscos, isso são riscos, tá? O que nós temos feito? Um trabalho de mapeamento desses riscos e um matriciamento dos riscos. É uma matriz de riscos, certo? Aquilo que tem menos importância fica no vértice, o que tem mais importância fica lá em cima. Pois bem, em números, pessoal, fazendo uma conta sobre essas perdas, tá? Depois que eu apuro o resultado, depois que eu tenho lá não só a apuração de resultado, mas o lucro líquido também, eu começo a analisar qual é a repercussão disso no meu faturamento, tá? Com cálculos muito simples, gente, a gente consegue perceber que isso, cuidar desses processos aqui, pode representar de 2% a 3% de ganho, tá? Ou seja, quando eu falo ganho, eu estou dizendo o seguinte, contabilmente, o que eu deixo de gastar é ganho, tá? Então, aqui é o que eu deixo de gastar. A nossa proposta aqui é essa hoje, falar sobre o que a gente pode deixar de gastar, tá? Então, assim, por exemplo, se eu tenho 2 ações trabalhistas, tá? Por ano, num posto que tem um faturamento médio de 800 a 1,2, tá? Eu vou ter aqui uma condenação, eu vou ter um escape de recurso aqui de cerca de uns R$30.000. 15 por ação, vamos botar assim, tá? Se eu conseguir reduzir isso daqui, a estimativa do compliance é que a gente consiga reduzir em 27%, tá? Tem um percentual que não adianta, que daí é erro mesmo ou é devido mesmo, tá? Ninguém está livre, né, na hora de aplicar a regra lá, errar também. Mas a gente tem conseguido aqui uma redução de 27%. Como, gente? Mapeando o processo. Mapeamento de processo, que a gente chama de diagnóstico organizacional, matriz de risco, e aí vai, item por item, junto com o advogado, com o contador, conversando com as pessoas, mapeando e produzindo evidências de que nós estamos trabalhando. Por exemplo, na questão da evasão de pessoal, de mão de obra, plano de cargos e salários, tá? Tem apresentado um bom retorno, tem mantido mais pessoas, porque eles criam uma perspectiva de crescimento. Eles enxergam uma organização, eles enxergam uma preocupação com eles mesmos, certo? E eles acabam permanecendo mais, eles começam a perceber e se sentir mais pertencentes àquilo, porque eles têm um caminho a percorrer dentro da empresa. Quando não existe nada, complica, tá? Outra coisa, equiparação, por exemplo. Uma empresa que possui plano de cargos e salários não tem condenação em equiparação salarial, tá? E não precisa nem protocolar o plano de cargos e salário no Ministério do Trabalho. Basta tê-lo e comprovar que fez o treinamento, divulgou isso para os funcionários. Eu já reduzo a condenação trabalhista, por exemplo, em quase 100%. Como é que a gente faz, gente? A gente pega as ações trabalhistas da empresa e a gente não calcula por ação, a gente calcula por pedido. Então, a gente vai analisar hora extra, insalubridade, periculosidade, equiparação salarial, assédio. Tu vai analisar pedido a pedido, e não o volume de ações. O volume de ações ele não me diz nada. Ele só diz que tem alguma coisa errada ou não, porque as pessoas podem estar mentindo. Você sabe que na Justiça do Trabalho, as testemunhas vão para mentir, né? Então, não adianta. Então, não adianta eu, esse posto tem só 2, o outro tem 10. Não é por aí. Nós temos que saber o que estão pedindo e quais são os pedidos que estão sofrendo condenação e trabalhar em cima deles. Quando a gente trabalha assim, lá no processo, a gente ajuda o advogado,
Porque eu sempre digo assim, ó, o advogado que perde ação trabalhista não é que ele seja ruim. É muito difícil a ação trabalhista, porque tu precisa de uma prova muito robusta para poder convencer o juiz, certo? E é isso que o compliance faz. Ele traz esses elementos para fornecer para o advogado de vocês. E aí vai, pessoal. Tá? Somando tudo, fazendo uma média, pode chegar a 14%. Então, vejam bem, gente, eu estou falando de 14% do lucro que está sendo perdido por pequenos... São pequenos, é 2%, é 1,5%, é 3%, é 1%, certo? Mas isso tudo, somado no dia a dia, na história do posto, ele chega a 14%. O que a gente defende, gente? Que esses riscos sejam tratados. Eu sei aqui que vocês não são novatos no setor, vocês conhecem bem, vocês tratam da maioria dos riscos do negócio de vocês. O que a gente oferece é uma metodologia de trabalho que está consolidada, está funcionando há muito tempo, não é feita só por nós, mas está funcionando e funciona muito bem. Tá? Então, qual é a análise que a gente faz? A gente pergunta o que é risco e o que é prejuízo, e onde é que eles moram. O conceito é muito simples, gente. O prejuízo advém da materialização de um risco, certo? Façam uma análise particular de vocês e me digam qual foi a condenação de vocês que não era previsível. Qual foi o problema que vocês tiveram que, de alguma forma, não poderia ter sido previsto? E, se poderia ter sido previsto, poderia ter sido evitado. Certo? Então, assim, a gente tem que fazer essa autoanálise para poder chegar a algum ponto. Então, eu digo assim, os riscos são sempre os mesmos. Tá? Eles possuem um grau de probabilidade de acontecer. Uns podem acontecer mais que outros, porque nós estamos mais expostos. Por exemplo, risco trabalhista é mais provável que vai ter um risco ambiental, certo? Eu tenho mais gente circulando, eu tenho um risco maior. Bom, e esses riscos eles são mais ou menos tratados de acordo com o grau do impacto que eles vão ter na empresa. Se o impacto for muito grande, a tendência é que eu olhe ele melhor, que eu passe a analisá-lo melhor. Bom, o tratamento, no entanto, é sempre o mesmo. O que acontece? Ocorreu uma ação trabalhista, de regra, o que eu faço? Chamo o advogado, pego os documentos que eu tenho, tento achar testemunha, tento pensar o que ele vai falar, quem ele vai levar de testemunha. É sempre a mesma coisa, gente. Depois vem a condenação. Certo? Então, dentro do compliance, a gente tenta mitigar esse risco. A gente tenta trazer os elementos para vocês usarem na hora da defesa. Pois bem, se o resultado, portanto, é sempre o mesmo, enquanto o risco não for identificado e tratado, o lucro continua sendo consumido por problemas que acontecem recorrentemente. Tá? Dentro desse sistema, pessoal, a proposta de trabalho que nós temos e que nós sugerimos é mais ou menos esta. Tá? Imaginem um programa de compliance. Um programa de compliance ele envolve muitas questões de legalidade. Para quem trabalha com licitações, o esquema, aqui a engenharia é outra. Para quem não trabalha com licitações, para ter um programa de conformidade ou de compliance efetivo e aderente à realidade de vocês, certo? Num primeiro momento, sem analisar o negócio de cada um individualmente, eu diria o seguinte, que nós precisamos, ou vocês precisam, fazer um diagnóstico da organização de vocês como um todo. O que é esse diagnóstico, pessoal? É identificar o perfil da empresa. Quais são os macroprocessos que vocês possuem? Abastecimento, óleo, os processos internos mesmo da empresa. Sabendo disso, exatamente quais são todos os processos internos de vocês, criar uma matriz de risco. Essa matriz de risco é uma metodologia, já existe, e a gente utiliza para fazer isso a mesma metodologia que o Estado, que os municípios, que a União utilizam.
que é uma matriz de risco baseada em probabilidade de impacto. E a gente utiliza esta ferramenta, tá, que está à disposição, justamente para o quê? Para quando o fiscal chegar no estabelecimento, ele se deparar com o trabalho que ele vai fazer. Já está pronto, já está feito. E a gente não dá margem para ele ficar divagando muito ou pensando em muitas outras questões. A gente vai tentando evidenciar que é para reduzir, certo, o grau de subjetividade da análise do fiscal. Feita a matriz de risco, você faz um plano de mitigação de risco, ou seja, um checklist de cada processo, pensando o seguinte: o que eu preciso fazer caso aconteça um problema, certo? Aí eu vou pegar lá no jurídico, o que o jurídico vai precisar de mim, o que a contabilidade vai precisar de mim, o que o fiscal vai precisar de mim. Então, eu vou analisando cada um desses processos e vou chamando isso de processo de conformidade, ou seja, eu conformo a necessidade à legislação. E aí que entra o trabalho jurídico. A gente faz a análise da legislação aplicável ao setor de vocês, certo? Analisa toda a legislação como se fosse uma tabela. Faz uma lista de toda a legislação e passa a atender, fazer um checklist de todos esses itens, certo? Obviamente que com foco em produtividade. Feito o plano de mitigação, muito bonito, vai alguém lá e diz um monte de coisa do que precisa ser feito. Não. O programa de compliance ele ajuda a criar os instrumentos para mitigar esses riscos que foram localizados. Tá? Após isso, treinamentos, porque não existe mitigação de riscos sem treinamento, tem que comunicar isso internamente e externamente, inclusive utilizar isso para marketing, comunicação externa. Auditoria, de tudo isso, pessoal, sai um relatório de conformidade, certo? É extraído um relatório de conformidade, e este relatório de conformidade, ele pode e será utilizado, eu tenho certeza, junto a parceiros comerciais de vocês. Já aproveitando, só uma pergunta rápida, vocês já foram demandados sobre ter ou não ter programas de compliance nas empresas de vocês? Ninguém foi ainda? Nem as distribuidoras maiores não pediram isso? Mas lá no contrato consta, não consta? Deve constar. Hã? Não exige, né? Tá. É porque não foi regulamentado, tá. Mas, assim, no mercado, por exemplo, no mercado de engenharia, hoje, concessionária nenhuma contrata ninguém se não tiver programa de conformidade. Porque, vamos que eu faça um consórcio, certo? Eu fiz o consórcio e o meu parceiro pratica alguma ilegalidade. Eu estou no consórcio, vai contaminar o negócio como um todo. Tá? É até interessante o fato de não cobrarem ainda, né? Mas acredito eu que num espaço curto de tempo isso aconteça, porque o risco de contaminação de um para o outro ele é muito grande, né? Então, pessoal, assim, a mensagem que a gente quer passar é o seguinte: pela análise que a gente fez, como eu disse, os especialistas são vocês, pela análise que a gente fez, existe uma série de pontos que podem, uma série de oportunidades ali de melhoria, que podem reduzir a fuga de recursos. Tá? Somando tudo num cálculo, obviamente um cálculo de chegada, assim, né? Não um cálculo mais profundo, mas a gente encontra um percentual bem razoável, né? Que justificaria a decisão por tomar alguma medida para tentar evitar essa fuga de recursos, certo? Quando a gente fala assim, programa de compliance, eu já conheço, eu falo sobre isso há muitos anos, tá? E eu peguei vários mercados, vários setores que há 5 anos atrás ninguém falava e hoje quase 100% está utilizando. Então, assim, ó, é um processo realmente lento, eu não tenho expectativa de convencer ninguém sobre se o compliance é bom ou se não é bom, não é essa a questão. A questão é que ele é útil. Tá? Muitos setores só se movimentam quando o Estado exige e outros nem tanto. Por exemplo, hospitais. Nós temos uma boa leva de hospitais sendo atendidos, implementando programas de compliance para controle interno, certo?
Porque senão chega lá na auditoria, o problema já aconteceu. Compliance para evitar isso, certo? Então, assim, no primeiro momento, de uma forma muito resumida, né, gente, aqui eu estou falando só em quadrinhos aqui, por trás de cada um desses itens aqui tem toda uma metodologia de trabalho e horas de trabalho. Então, assim, a gente recomenda essa metodologia como uma metodologia capaz o suficiente de evitar que se percam recursos, certo? Eu fico à disposição de vocês para perguntas. Eu estou com o microfone, mas alguém quiser perguntar? Agora pegou. Ricardo, o Supetro, né, há vários anos, há muitos anos já, fez um programa embrionário disso, né, pelo revendedor, né, que é, quem sabe, é o checklist, né, que a gente tem e que até nos últimos anos foi um pouco simplificado para ter mais aderência para o revendedor. A situação até parece meio estranha o que eu estou dizendo, né? Porque, na verdade, o Supetro oferece uma ferramenta, hoje um aplicativo, há mais de ano, mas ainda há bastante resistência até no uso disso. O Supetro não é fiscal, né? O Supetro está oferecendo pelo menos aqueles principais riscos na operação, né? Não todos os elementos como trouxeste, enfim, não é todos os instrumentos legais, mas alguns mais importantes. E talvez, né? E mesmo assim tem dificuldade, assim, não é todo mundo que reconhece, né, a vantagem da aplicação do checklist. Acho que pela característica do setor, pela falta de exigência ou pela falta de costume, talvez o que a gente possa fazer é reolhar o nosso processo, né? Assim, o que mais a gente poderia, ou agregando aos poucos elementos no checklist que reduz o risco do revendedor, né? O compliance sempre assusta um pouco o revendedor quando são negócios que a gente sabe de pequena estrutura, né? Então, obviamente que seria bom economizar 14%, né, lá do seu negócio. Agora, tem um custo isso, né? Isso assusta, assim, né? Fica um negócio meio, acho que assustador para o tamanho dos nossos negócios, né? Vamos lá, são várias questões. Uma, o custo, pessoal, do compliance, eu posso dizer que infelizmente caiu, tá? Alguns anos atrás era bem mais alto, hoje, até com a popularização, tá? Eu digo para vocês, com toda a segurança possível, que dentro daquela margem que eu falei, de um posto que com faturamento, né, entre 800 e 1,2 aí, 14% é bem mais do que o custo do compliance. Então, eu tenho certeza que assim, o posto que hoje for fazer um programa de compliance para evitar essas fugas, ele vai gastar menos do que ele está perdendo. E vai gastar uma vez só. E depois ele vai ter esse programa depois para continuar monitorando. Então, a vantagem econômica é latente, assim, não tem dúvida. Tá? É muito barato perto do que tu está perdendo. Tá? Então, assim, dinheiro por dinheiro vale a pena. Tá? Isso é ponto. Segundo lugar, questão dos softwares. Tá? O problema do software é o seguinte, eu preciso ter alguém dentro do meu posto treinado para usar esse software, tá? O que já é um problema. Eu tenho que tirar essa pessoa de uma atividade para fazer isso. Segundo, o software ele não faz análise nenhuma. O software foi feito, eu conheço todos eles. Imagina, eu peguei toda essa evolução, eu conheço lá do início, quando surgiu a lei, até a criação dos apps e todos esses softwares aí. Software que eles foram construídos para criar documento. Assim, não existe programa de compliance sem um código de ética. Então, tu põe teu nome, põe teus dados, ele gera um código. Mas não tem aderência nenhuma ao teu negócio. Entende? Então, vão ter itens do teu negócio que não estão sendo
prestigiados nesse código que foi criado automaticamente, ou por uma IA, ou já pré-concebido, certo? Por exemplo, tanto na lei estadual quanto na lei municipal, hoje, nós precisamos assim, eu faço a implementação do programa de compliance, aí eu vou lá na CAGE, no Estado, submeto meu programa de compliance e sai um certificado. Eu tenho mais de 100 certificados, já expedidos das empresas que eu atendo. Pega um software desses, não tem nenhum. Porque ele não faz análise, é pro forma, entende? Então, assim, não é uma questão, é que não tem como o software fazer isso. Não tem como, eu preciso, assim, imagina, eu preciso olhar o teu processo, conversar com as pessoas para entender o problema. Como é que o software vai fazer? Ele não faz. Ainda não faz, tá? Ainda não faz. Agora, se o teu posto tem lá uma governança, o pessoal todo, um setor dedicado para isso, talvez possa usar. Talvez possa utilizar. Não sei se vai ser mais barato. Eu não sei o custo desse software, tá? Mas não sei. Agora, se tu quiser um trabalho de uma auditoria que vai lá, olhe, traga o economista, o contador olhando e tal, para te dizer, olha, se fizer isso daqui vai resolver. E o outro software ele não soluciona os problemas concretos. Ele cria instrumentos genéricos. Ele não vai focar assim, olha, o meu percentual de fuga maior é trabalhista, ou é tributário, ou é coisa assim. Certo? Essa análise ele não vai fazer. Então, assim, eu não diria que o setor está certo ou errado, tá? Faz parte do processo essa demora na adesão, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, se pegar, eu dou meu portfólio para vocês, eu já fiz Corsã, quando era estatal, antes de ser vendida, fiz tribunais, fiz empresas privadas, mais de 100 no país. Todas elas mantêm seus programas de compliance até hoje. E assim, gente, em alguns casos, se o posto tem uma governança legal, tem gente que possa fazer isso, o que a gente faz? A gente entra, implementa o programa de compliance, certo? Fica à disposição e sai fora. O posto segue o seu programa de compliance executando. Eventualmente, uma vez por ano, faz uma auditoria. Mas nós temos muitas empresas que resolveram fazer o seguinte, olha, implementou o compliance, ficou bacana. Vamos continuar. Estou dizendo, gente, ninguém estaria pagando por isso se não funcionasse. Tá? É isso que eu quero, assim, o ponto central. Vale a pena. É mais barato do que se perde, tá? E mantê-lo também é interessante. Eu estou falando só de dinheiro aqui, mas se tu pensar do ponto de vista da tua tranquilidade, de que tu não vai ser multado, a responsabilidade ambiental é objetiva, então tem um problema aí, daqui a pouco tem uma responsabilização da pessoa, do dono do posto, né? Se houve um crime ambiental muito sério, isso pode extravasar para as pessoas, o que é pior. Tá? Mas, numericamente, não tem nem comparação. Vale mais. Tu gasta muito menos do que tu perde. Mas... A nível assim de associação, de sindicatos e tudo isso, essa relação é muito com a empresa foco final. E tem algum trabalho teu feito com entidades que, por sua vez, replicam ao associado dentro de um guarda-chuva, isso? Como é que funciona? O ideal é isso, presidente. Olha só, nós fizemos isso no CICEPOT pós-Lava Jato. Vocês lembram? Foi bem na onda da Lava Jato, ali, 2015. Nós entramos no CICEPOT, isso eu posso falar porque é público. Entramos no CICEPOT. Primeiro, nós fizemos o programa de compliance do CICEPOT. Primeiro, sindicato. Quero falar pela integridade das empresas. Faz o teu programa. Senão fica ruim tu ficar falando sobre um assunto que tu não faz. Então, a gente fez a partir dali, as empresas começaram a aderir. Aí nós criamos um programa de adesão beneficiando as empresas, certo? Através do sindicato.
O sindicato é peça fundamental nisso, porque se o sindicato não apoiar, a gente não vai organizar. Outra experiência, Simers. Simers é o sindicato médico, é o maior sindicato médico da América Latina. Tá? Também teve todo um escândalo, eu acho que um ex-gestor que ficou 20 anos na gestão, e aí aquilo já tinha virado o quintal da casa dele, teve todo um problema. E aí teve eleições. E aí o que começou a acontecer? Os médicos pararam de aderir ao sindicato. Começaram a parar de pagar. Viram que virou bagunça? Não, gente, só um pouquinho. Não tem regra, não tem transparência, não tem controle, os dados escondidos, fechados. Depois de 20 anos, imagina, não tem mais nada, né? Nós entramos e fizemos um trabalho de 1 ano dentro do Simers. Importante, no CICEPOD, qual foi a empresa gaúcha que se envolveu na Lava Jato? Nenhuma. Nenhuma. Porque o compliance ele trata de gestão de crise. Quando existe uma crise, o compliance entra. Só para vocês terem, lá dentro do nosso código de ética e dentro dos nossos treinamentos, nós temos uma plataforma online, por exemplo, funcionários. Tá? Nisso vocês são parecidos. Os funcionários não tem como parar a empresa para dar treinamento. Né? Eu preciso trocar o pneu com o carro andando. Nós temos plataforma de ensino online com cursos já escalonados por área, por assunto, que o funcionário, à medida do tempo, ele vai recebendo. Tá? Então, nós fizemos todo um trabalho dentro do CICEPOD de treinamento, de conscientização, etc. E tal. Não tivemos uma empresa envolvida. Dentro do Simers também. Vocês imaginam, 20 anos de gestão, todo mundo que estava lá devia uma vela para o santo. Né? Todo mundo que estava empregado lá devia uma vela. Então, a gente teve que fazer o seguinte, ou vamos entrar e vamos fazer uma limpa e botar todo mundo novo, mas daí o negócio para, porque os novos não conhecem o negócio, é difícil de fazer isso, não dá para fazer isso. Ou nós vamos trabalhar esse pessoal, vamos mudar a cultura e vamos criar uma cultura de integridade. Então, isso foi feito ao decorrer de 1 ano. Depois, eu fiquei no sindicato, no Simers, por 6 anos. Certo? Isso é uma coisa que eu gosto de falar do tempo. Nós não temos parceria, não temos clientes de 1 ano, 2. Tá? Todos nós são de longa data. Porque, assim, gente, nós precisamos somar. Tá? Se o negócio for bom para todo mundo, o negócio continua. Se não for bom, ele vai acabar mês que vem. Tá? Então, respondendo objetivamente, sim, o sindicato tem um papel crucial. O que eu acho delicado, presidente? A gente ter uma diretriz, certo? A gente precisa da adesão daí do pessoal. O pessoal vê que o sindicato aderiu, que eles vão aderir. E aí o negócio... Eu tenho uma outra preocupação com esse setor, que é a questão da invasão. Né? Da invasão, por exemplo, do que está acontecendo no Rio, São Paulo, por PCC e esse mercado tomando conta. Quando a gente começou a conversar, que eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo em conversa com vocês sobre esse assunto, eu já comecei, porque a gente acaba trabalhando isso também. Né? A gente vai para o Legislativo, conversa com deputados, conversa com vereadores. E eu penso que nisso, nós precisamos, já de antemão, tomar uma providência legislativa. Vocês sabem que hoje a gente consegue, já existe um sistema desenvolvido pela CGU, que a gente consegue cruzar CPF com CNPJ, certo? E faz a rastreabilidade do sócio, certo? Impedir, tá, o achacamento, né? Que pessoas venham, queiram retirar ou dominar o mercado de forma fraudulenta. Então, existem legislações para salvaguardar esses postos, os nossos, né? Desse tipo de movimento aí, ilícito. Não, entendi. Como é que pega cruzando o CNPJ com o CPF? É isso que ele está falando, entendeu? Agora, se o CPF é limpo, de um laranja limpo, até ele se sujar, ele vai achar outro laranja. Os caras também não são bobos, né? Não são. Então, Hoje tem um estudo recentemente divulgado que demonstra quantas organizações criminosas são fornecedoras do Estado.
certo? Então, assim, o Estado que eu falo, a União, né, tem uma lei anticorrupção que ela aplica para as empresas. Ela aplica para as empresas e o cara lá, o PCC, tem uma empresa e fornece para a União. Tá? Então, esse é um problema que está sendo discutido hoje, está na pauta, está na ponta da agulha, está sendo discutido de como evidenciar esse tipo de coisa. Porque daí é o seguinte, ó, tu evidenciou, o teu concorrente está fazendo isso daí, a gente vai atrás dele. Tá? Tem como percorrer isso. Em 2018, eu treinei a Corsã. Não existia isso, gente. Não existia, dentro da Corsã, que é uma estatal, não existia cruzamento de CPF com CNPJ. Daí eu tinha o mesmo sócio com 3 CNPJ participando da mesma licitação. Entendeu? Ele abria CNPJ, as pessoas olhavam o CNPJ dele, depois começou a acontecer o cruzamento de CPF e CNPJ para começar a identificar. Aqui, ó, Ricardo, aqui, ó, título de hoje, UOL, não é meu, tá? O governo liberou 4 milhões da COP à empresa citada em caso de propina. Entendeu? Então, ou seja, o governo seria um maior interessado nisso. Nós estamos querendo exatamente fazer o nosso pagador de imposto, aquele cara ali que paga tudo isso. Eu vejo, Ricardo, assim, ó, com um trabalho muito grande, nós conseguimos trazer o pequeno revendedor. Por isso que eu te falei do guarda-chuva. Qual é o guarda-chuva? O pequeno revendedor, ele sozinho tocar um negócio desse, ele vai se assustar e vai paralisar, e vai lá para a pista, vai querer cuidar do seu cliente e vai ter essa dificuldade de se dedicar a isso, porque às vezes até é questão de qualidade. Então, tu me falou do Simers. O Simers fez para a entidade Simers, show de bola. Aí entraram os médicos, entraram as clínicas nesse guarda-chuva, é isso que eu quero saber. Depois os hospitais começaram a entrar. O hospital já é grande. É. Tá. Depois clínicas, e daí o médico propriamente ele não vai fazer compliance, ele vai fazer LGPD. Tá? Ele vai fazer só um braço do compliance ali, que é LGPD. Nas empreiteiras, nós temos empreiteiras com faturamento, chamam de empreiteira, tem faturamento de 1 milhão. Sim, sim. Que faz problemas de compliance, porque tem que fazer. Claro, obrigado. Tá? É obrigado a fazer, então faz. Então, assim, ó, o custo não é caro fazer. Tá? Eu sempre digo assim, se outra pessoa oferecer, vocês fizerem com alguém compliance, não façam a primeira versão do programa de compliance, não façam ela gigante. Não tentem abranger todos os processos da empresa, porque daí vai travar. Façam assim, elejam 3 ou 4 macroprocessos, os mais sensíveis, aqueles que vai repercutir mesmo. Sabe que a empresa vai quebrar se não cuidar. Desses, no 2º ano, amplia um, 3º ano, amplia outro, e vai indo, vai crescendo com maturidade de governança. Aparecem, de vez em quando, os megalomaníacos dizendo, gente, eu vou resolver todos os seus problemas. Não vai, gente. Vai gerar uma confusão dentro da empresa, um quebra-cabeça que não tem solução, não vale a pena. Começa no compliance 0, dá para fazer. Eu acho interessante nesse sentido, porque os problemas geralmente são dentro de casa e geralmente a questão trabalhista ali interna, né, da questão importunação sexual, essa questão toda aí, que são perigos que a gente não enxerga às vezes lá. Hoje, só para costurar isto, hoje nós temos assim, quando nós atendemos o sindicato, a gente faz um combinado com o sindicato, né, para beneficiar as empresas associadas. E aí a gente começa a falar de setor regulado, certo? E aí a gente começa a blindar o mercado, blindar o setor, não deixar algumas coisas acontecerem, porque daí o setor está organizado. Tá bem, eu acho que de nossa parte está bem claro. A gente vai fazer um tema de casa agora, né? Vamos ver o que a gente consegue extrair disso e tudo. Isso aí. Eu te agradeço bastante. Imagina, eu agradeço. O espaço aqui, espero que quem tem alguma dúvida queira também depois trazer, fique à vontade, que hoje foi uma pincelada sobre o assunto, né? Foi algo que nos trouxe assim luzes. Então, te agradeço e uma salva de palmas para o nosso homem aqui.